Fala Dev, beleza? Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de saber matemática para se trabalhar na área de programação. Muitos desenvolvedores iniciantes têm essas dúvidas ou pessoas que estão pensando em entrar na área de programação. Para quem não sabe, os cursos da área de TI, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, são cursos de exatas. Então você vai ter cadeiras de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, até cadeiras também de física, como o curso de ciências da computação. Ele pede que você pague algumas cadeiras de física ali, e isso levanta algumas questões aí sobre os alunos, os iniciantes ou pessoas que estão querendo entrar na área, sobre qual que é a necessidade da matemática na programação. Antes de responder a pergunta, então, eu preciso falar para você o que é um computador. Um computador, como o nome já diz, ele faz computações que na verdade são cálculos. E o computador, na verdade, a CPU, né, mais propriamente dito, ele só faz operações matemáticas, ele só soma e subtrai. Com a soma e com a subtração você consegue outras operações, você consegue fazer divisão, consegue fazer multiplicação. E com essas 4 operações básicas, tudo que você vê na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, desde vídeos, músicas, mandar mensagem de texto, tudo isso é feito através de cálculo. Toda a informação que você produz e que você reproduz na tela do seu computador, no áudio do seu smartphone, são na verdade números. Então, para cada letra, para cada batida de música, existe um número ali que faz menção à questão de frequências sonoras, ou até qual é o pixel, qual é a cor do pixel que vai aparecer na tua tela. Então, se vai ser vermelho, verde, azul, etc. E tudo isso é representado por números. Quando você está manipulando números, você precisa fazer cálculos. Provavelmente nas aulas básicas de programação, se você já é um estudante ou se você vai entrar ainda, você vai primeiro aprender como somar um número, como multiplicar, como dividir, diminuir, etc. Pegar o resto de uma divisão, operações básicas. Então o computador vai estar sempre utilizando cálculos, números, e você, como cientista da computação também, você vai criar padrões, vai criar ferramentas e vai ter que fazer os cálculos e etc. Porém, a maioria dos trabalhos hoje na área de desenvolvimento de software não requer esse tipo de necessidade de você saber a fundo matemática e física. Existe hoje uma grande diferença assim, naquele desenvolvedor que vai criar um padrão, por exemplo, um padrão de reprodução de vídeo, um padrão MP4 de compressão, ou até compressão de arquivos, como formato do WinRAR, formato zip. Então, alguém em algum momento, um cientista da computação, ele teve que desenvolver um método de compressão, um método de transferências de arquivos, e esse método ele foi implementado no teu computador aí, no sistema operacional, através de um código. Então, tudo isso envolve cálculos matemáticos, mas hoje em dia existe um outro trabalho do desenvolvedor que é mais na volta da construção da aplicação. Você não vai estar toda hora fazendo pesquisa de software, e eu acho que nem todo mundo, são pouquíssimos desenvolvedores que trabalham nessa parte, que é um pouco mais acadêmica também, né? Então geralmente está relacionado com você ter algum doutorado, fazer alguma pesquisa, ou se você realmente trabalha em alguma empresa que é mais voltado na criação desse tipo de coisa, de padrões, né? Então aí sim você vai precisar de muita matemática, você realmente vai precisar saber cálculos avançados, saber física, etc. Existem algumas áreas específicas na programação que também você vai ter a necessidade de saber cálculo. Por exemplo, desenvolvedores que vão trabalhar com aplicações 3D ou qualquer forma de design 3D, criações de jogos. Isso é necessário que você saiba muito cálculo, porque tudo que é exibido na tela, ele é feito através de um cálculo. Então todas as vértices, polígonos que são exibidos no teu jogo, na tua animação 3D. A gente tem também hoje realidade virtual, realidade aumentada. Também usa um pouquinho dessa mecânica de ilustração 3D, e para você ser um especialista nisso, você vai precisar sim saber cálculos. Não necessariamente para aplicar, mas se você é um desenvolvedor um pouco mais avançado e quer seguir mesmo essa carreira, você vai ter que estudar bastante cálculo. Tem alguns nichos de programação que você vai precisar saber muito cálculo também, que seria, por exemplo, um sistema de engenharia. Engenharia é puro e simples cálculo. Então, se você vai fazer um software de engenharia, você precisa aplicar aqueles cálculos de engenharia no software. Então,
Mesmo que você não seja um desenvolvedor que saiba muita matemática, você conversando ali com as pessoas, com os stakeholders ali daquele sistema, né, que vão te passar a regra do negócio, o que você vai implementar, querendo ou não, eles vão te passar um cálculo e você vai ter que aprender o cálculo para poder implementar no teu sistema. Então, alguns nichos, eles dependem muito que o desenvolvedor saiba programar, saiba matemática ou tenha um mínimo de noção. Já a grande maioria do nicho de desenvolvimento web, programação desktop, você não precisa saber nada de matemática. O máximo que você precisa saber são as operações básicas que existem na tua linguagem de programação, que claro que não tem como desenvolver sem fazer uma soma, uma divisão, uma vez ou outra ali. Mas na maioria dos trabalhos que você vai pegar, você não tem que estar fazendo cálculo, não tem que estar aplicando fórmula de Bhaskara, nem nada do tipo. Você acaba estudando isso na faculdade, porque querendo ou não, a área de TI é de exatas e você vai ter que aprender. Então, mesmo que você não vá usar no futuro, e como todas as áreas aí e cursos de faculdade, tem muita coisa que você estuda que não necessariamente você vai usar, vai depender muito da sua especialização no futuro. Mas respondendo a pergunta no geral, para desenvolvimento web ou aplicações padrão desktop, você não precisa saber matemática. Você pode sim entrar na área de programação sem ser uma pessoa que sabe muito matemática. Lógico, você tem que estudar para passar aí na tua prova, você tem que saber o mínimo, mas na grande maioria do tempo eu não estou fazendo conta. Então, beleza, esse foi mais um vídeo aqui. Peço desculpas a vocês por não estar postando muito, mas eu pretendo voltar aí a postar frequentemente no canal. E até a próxima. Valeu!